Gente, vamos começar então. Gente, perdão pela demora. Hoje foi a luta da madrugada, a luta de sair da igreja, oh meu Deus, de casa, mas chegamos. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por mais um domingo, por mais um dia na tua presença, por essa manhã linda que está se iniciando. Obrigada pela nossa saúde, Senhor. Obrigada porque eu sei que cada um aqui enfrenta alguma coisa difícil para chegar na tua casa, mas o importante é que a gente não desiste e a gente chega. E eu te louvo por todas as pessoas que estão aqui querendo aprender mais de Ti, buscar mais de Ti, conhecer mais de Ti. Nesse momento, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e que o Senhor me use para trazer mais sobre a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nossa, gente, Deus sempre sabe o que faz, né? Hoje a aula é curtinha, porque Ele sabia que eu ia chegar atrasada. Contingências. Quem conhece o Rafa sabe que quando ele faz cocô, a gente volta, a gente morre, não chega vivo até aqui. Aí depois que o Rafa estava pronto, a Júlia se lavou. Aí eu perdi a roupinha, gente, a roupinha nova que ela vinha, tá linda para vir na igreja hoje. Mas os 2 filhos estão inteiros e limpinhos, chegaram. Vamos lá. Então, continuando o nosso estudo sobre a vida de Jesus, vamos para o passo 23 e 24 hoje, tá? Então, lembrando que a gente está estudando principalmente os 4 evangelhos de uma forma diferente, né? A gente está vendo por onde Jesus passou em ordem cronológica. Então, como se a gente estivesse fazendo uma linha do tempo desde o nascimento dele, a gente vai até o final da vida dele. Então, a gente está indo em ordem cronológica, certo? E hoje a gente vai pegar ele saindo de Cafarnaum, né? Que na última aula a gente leu e a gente aprendeu que ele estava lá em Cafarnaum, então ele vai sair de lá e ele vai para um campo de grãos na Galileia. Gente, aqui é como se fosse uma... Eu não sei como é que chama eu não sei como é que chama, um milharal, assim, sabe? Um lugar que plantava grãos. Então, é como se fosse uma grande fazenda na época, né? Um grande terreno onde se plantava grãos. E a única informação que a gente sabe de onde é isso é que é na Galileia. Então, se a gente pegar o nosso mapinha que está aí do lado, a gente lembra que Judeia está embaixo, Samaria no meio e a Galileia em cima. É como se o que significa o país de Israel, da faixa de Gaza, um pedacinho da Síria ali, é o que era no passado, né? Então, Galileia é todo esse estado ali em cima que está em azul no nosso mapa. E a gente lê aqui que ele saiu de Cafarnaum, que ficava na beira do rio, né? Do Mar da Galileia, e foi mais para o centro do estado da Galileia, nesse campo, certo? E essa história, ela também está nos outros evangelhos, ela está lá em Marcos, ela está em Lucas, só que o texto que nós vamos ler, o texto base, vai ser o de Mateus 12, de 1 a 8, que diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, e em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Gente, lembra que quando a gente lê e a gente estuda, a gente tem que se atentar a cada palavrinha. E olha só o que ele faz questão de frisar. Ele faz questão de frisar que isso aconteceu em um sábado. Então, se isso está aí, é porque alguma coisa tem e não é à toa, né? Continuando. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apropriação que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é o maior do que o templo. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarei os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então vamos ler. O que está acontecendo aqui? Chega Jesus, ele está com seus discípulos lá no meio do estado da Galileia, e eles estão com fome. Quando eles estão com fome, como eles estão no meio de uma campina lá cheia de grãos, eles colhem esses grãos.
e eles comem esses grãos. E aí é lógico que os fariseus, vendo isso, eles apontam o dedo para Jesus. Que absurdo! Ele colheu num sábado, que é um dia sagrado, é um dia de descanso, porque é ordem e não pode se fazer nada no sábado. Que absurdo! E aí Jesus, ele responde com uma outra pergunta. Ué, mas o que Davi fez lá no templo? Quando ele estava com fome, ele comeu pão de dentro do templo. E só quem podia comer esse pão eram os sacerdotes. Mas ele fez isso num sábado. Nossa, isso é muito grave. Jesus jogou isso, né, em contraponto. Aí tá, mas gente, às vezes você lê isso, mas do que você está falando, Fernando? O que Davi fez? Que pão que é esse? Esse pão, então agora segura aí, vamos lá para o Velho Testamento. Esse exemplo que Jesus dá aqui é o que aconteceu lá no tabernáculo, tá? Então assim, o tabernáculo, se tem alguém aqui que não entende, a gente não estudou o tabernáculo aqui ainda, mas a gente vai estudar porque é um estudo muito legal, de uns 3 domingos dá para explicar tudo. Os nossos adolescentes lá em cima da minha salinha, eu fiquei quase 2 meses falando sobre o tabernáculo com eles, né? E eles aprenderam tudo, mas é muito legal. Então assim, o povo sai do Egito, né? Moisés liberta o povo do Egito e eles vão para o deserto. No deserto, Deus dá ordem para eles construírem um templo volante, ou seja, que eles conseguiam desmontar e montar, desmontar e montar e andar com esse templo no meio do deserto. E Deus dá a orientação certinha de como seria esse templo. O que tinha que ter, as medidas, a cor dos panos, do véu e de tudo. Então, a ordem dele é construir exatamente como está na primeira figura aqui, ó. Tá? E esse templo, esse tabernáculo, ele era dividido em 3 partes principais. Ele tinha a parte de fora, obrigada, Cleitão, de fora do templo, de fora dessa tenda, que era chamado de pátio exterior ou átrio, tá? Então, quando você passava a primeira cortina, né, porque assim, eram cortinas, né, o quadrado externo aqui, onde está branco aí na figurinha de vocês. Então, você entrava dentro, você tinha onde eram entregue a ovelhinha, o cabrito, a pomba, as oferendas, e você tinha a bacia para lavar as mãos. Então, isso você encontrava do lado de fora. E depois tinha a parte da casinha ali, tá vendo a casinha ali? Dentro dessa casinha era dividido em 2 lugares, o lugar santo e o lugar santo dos santos, tá? Então, quando você entrava nessa tenda, você encontrava o que a gente vê aqui na segunda figurinha. Nessa segunda figurinha, quando você entrava dentro, de um lado estava o minorá, que é aquilo que a gente usa na ceia aqui, sabe aquele candelabro? Com 7. E do outro lado, a gente achava uma mesa onde tinham esses pães que Jesus estava referindo, que Davi comeu, que são os pães da apropriação, tá? E aí você continuava reto, e aí tinha um véu, e esse véu é que separava esse santo dos santos dos santos. Então, só quem entrava além desse véu, nos santos dos santos, eram os sacerdotes, eles faziam isso uma vez ao ano só, tá? Uma vez ao ano. E se eles entrassem impuros, eles morriam na hora. Então, eles entravam com uma cordinha no pé, porque se morrer, dava para puxar, entendeu? E ali estava a Arca da Aliança, com os 3 elementos dentro. E aí, Cleitão, valeu, obrigada. E aí a gente vê Jesus lá na cruz do Calvário, e a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. É esse véu que se rasgou, é o que separa o santo do santo dos santos. Porque só quem tinha acesso ao santo dos santos não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. Então, a partir do momento que Jesus morre na cruz, nós passamos a entrar no Santo dos Santos. Então, quando a gente fala, o véu do templo se rasgou, quantas vezes a gente já ouviu falar isso na igreja, né? Quer dizer que esse véu se rompe e a gente passa a ter acesso ao lugar do sumo sacerdote, tá? Bom, no lugar santo, ou seja, no primeiro lugar onde tinha o minorá, a mesa, dos pães da apropriação e tal, os sacerdotes tinham acesso.
Então, uma vez por semana eles entravam lá, eles trocavam os pães e podia comer o pão o sacerdote, uma vez por semana. Então, nesse texto aqui, Jesus está falando que Davi fez isso. Mas os sacerdotes naquele tempo não podiam trabalhar os sábados também. E Davi fez isso e ainda comeu o pão, trocou lá, trabalhou no templo e comeu o pão. Então, é disso aqui que fala, tá? É dessa história, só para contextualizar, assim. Porque a palavra de Deus, eu aprendi uma vez, que ela é para ser degustada, né? A gente não pode pular nenhum versículo sem entender o que fala, senão para de ter propósito. Então, se está citado aqui, vamos entender do que ele está citando, embora não tenha a ver com a nossa aula. Então, voltando para a nossa aula. Então, ele jogou isso, e aí ele continuou, né? E ele diz assim, pois eu vos digo que quem está aqui é maior do que o templo. Ou seja, ele está falando que ele, Jesus Cristo, é maior do que tudo. E ele continua, e ele fala que ele quer misericórdia das pessoas, ele não quer o sacrifício. E ele fala que ele é o Senhor do sábado. Naquela época, gente, para esses caras assim que gostavam de ficar na sinagoga o dia inteiro e davam muito mais valor às regras do que a Cristo, que gostavam realmente de apontar o dedo, o senhorio era uma coisa muito importante, muito valiosa. Aí chega Jesus e fala que ele é o Senhor do sábado, o Senhor é quem manda. E ele está falando que ele manda no sábado. E se ele manda no sábado, ele está dizendo que agora ele é para colher, não é para passar fome. Porque vale mais a misericórdia por aqueles que estavam com fome do que deixar eles passarem fome porque eles não podiam colher, que era no sábado. Então, Jesus, ele usa argumentos, né? A gente começa a ver esses argumentos e para explicar para a gente, para ressignificar o sábado na Bíblia, no Novo Testamento. Porque realmente no Velho Testamento era a ordem que se guardasse o sábado. Jesus veio e ele está mostrando para a gente que o que realmente significa o sábado. O sábado foi feito para nós, mas a nosso favor, e não contra nós, entende? E naquela época, eu até escrevi aqui, quer ver? Existiam 613 regras dentro da sinagoga para se cumprir. Gente, 613 regras. Quando você tem tanta regra assim para cumprir, você cumpre elas que você não sabe nem por que você está cumprindo, né? O que menos interessava ali era Jesus. Você tinha que ser realmente certinho, né? Bom, então, Jesus usa esses argumentos que eu já falei, né? O primeiro, Jesus justifica, lembrando os que Davi fez quando comeu os pães, que a gente já falou. Segundo argumento que Jesus usa, falando que poderia fazer isso no sábado, ele afirma que Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. O que ele quer dizer é o seguinte, eu fiz o sábado a favor de você. Sabe por que eu fiz o sábado? Porque é importante você descansar. Porque o descanso é de Deus. O dormir, o descansar, eu falo sempre para a titia, é de Deus, a gente precisa dormir. O nosso corpo, ele precisa de descanso. Sabe o que acontece quando a gente não descansa? A gente entra em parafuso. E a gente não rende o que é para a gente render. Sabe? Hoje à noite eu estou cansada, hoje à tarde eu vou dormir, entendeu? Eu vou dormir a tarde inteira, porque o Paulo vai ficar com as crianças, porque eu não dormi à noite. Nossa, eu não vejo a hora de chegar tarde, porque eu estou realmente cansada. Eu preciso dormir, gente, senão a gente pira. A gente pifa, né? Então, Jesus está falando, o descanso é primordial. Se você tem um dia, você tem a oportunidade de acordar 9 horas da manhã, não é pecado. Porque sabe que os velhinhos de antigamente, essa mania, né? A minha avó, gente, meu Deus, se ela não pulasse da cama às 6 horas da manhã, é pecado. Nossa, não, peraí, tem que se justificar porque acordou às 8. Era ou não era, mamãe? Não, mas acordou às 8 é vagabundo. Não é velhinho, não era assim, gente? É assim. Não deixava. Nem chegava no final de semana, tem que pular da cama. Acorda, sai. E, gente, não. O sábado foi para mostrar para a gente que o descanso ele é necessário. E não para virar uma coisa pesada para o homem. E é isso que Jesus está tentando ensinar. Mas os fariseus não querem aceitar isso. E eles ficam, gente, nervosos. Eles ficam enfurecidos. E essa fúria deles só vai piorando, a gente vai ver depois. E aí o terceiro argumento que ele usa, esse que eu já falei, e em Marcos fala melhor sobre ele. Em Marcos 2:28 diz assim, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Né? Então ele usa que ele é o Senhor sobre o sábado, ele manda sobre o sábado.
É ele que governa sobre o sábado e ele está falando que é para colher sim no sábado. Bom, e aí continua a nossa história logo em seguida, e a gente sai do passo 23 para o passo 24. Jesus, ele sai do campo de grãos na Galileia e ele vai para uma sinagoga também na Galileia. Qual sinagoga? Não sabemos. Lembra que a gente sabe de uma sinagoga que a gente viu na aula passada, que ficava na frente da história que a gente viu, na frente da casa da sogra de Pedro, mas eu não sei se é essa sinagoga ou se não é, mas a gente sabe que é uma sinagoga também lá no estado da Galileia, tá? Então, ele vai para essa sinagoga, e também essa história está descrita em Marcos, está descrita em Lucas, e está em Mateus, e a gente vai ler o texto, é de Mateus, que é muito famosa essa história também, é quando Jesus cura o homem com a mãozinha ressequida, tá? Bom, Mateus 12, a partir do versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E eles lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair lá numa cova, que não vai pegar ela, né? Que não vai lançar mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, foram conselho contra ele para o matarem. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ele sai de lá, ele já tinha criado confusão. Jesus podia ficar quieto, não podia? Mas ele não queria ficar quieto, ele queria mostrar, ele queria ressignificar o sábado. Então ele chega, logo em seguida ele cria mais uma confusão a respeito do sábado. Ele chega ali, dentro dessa sinagoga, e tem um homem, né, com a mãozinha pequenininha, com a mãozinha mirrada. E aí os fariseus queriam realmente atacar. Os fariseus, eles queriam achar um argumento para enfiar o dedo na cara de Jesus e falar que o que ele estava fazendo era errado, para barrar Jesus, né? E aí eles viram e falaram: ó, o menininho ali, ó, tem a mão curta. Você pode curar ele no sábado? É lícito que você faça isso? E Jesus de novo joga uma pergunta: se uma ovelha tua cair lá, você está vendo que ela está estribuchando, que ela está morrendo, você vai deixar ela morrer ou você vai tirar ela? É claro que você vai tirar ela. Só que se uma ovelha a gente salva, imagina um homem que vale muito mais do que uma ovelha, se eu não vou salvar. Lógico que eu vou. Ó aqui, ó, mão, fica normal. E esse homem é curado num sábado. Gente, escândalo total. Né, os fariseus ficam de boca aberta. Eles ficam: meu Deus do céu, como ele fez isso? Ele realmente curou num sábado. E aí eles fazem um conselho para decidir se iam matar Jesus ou se não iam matar Jesus. E aí o que a gente aprende nesse texto? Mais uma vez, Jesus mostra que o que vale é a compaixão, é o amor ao próximo, e não um detalhe, né? E ele fala de novo aqui, quer ver, eu escrevi aqui, que o sábado, ele não pode ser um instrumento de opressão. O sábado, ele está lá para mostrar que o descanso é importante, mas que a gente tem que amar acima do descanso. É mais importante curar no sábado do que manter a lei que foi feita, que foi descrita lá no Velho Testamento. E não está nessa aula, mas um dia a gente pode falar bem a fundo sobre isso. Mas Paulo fala em Colossenses, Paulo fala em 3, 4 lugares diferentes da Bíblia, mostrando que não se precisa mais guardar o sábado. Fernanda, mas eu quero guardar o sábado, é pecado? Gente, não é pecado. Mas desde que você não deixa de estender a mão para quem precisa num sábado, né? Então assim, os adventistas estão errados, é pecado guardar o sábado. Gente, eu não vejo como pecado. Se você tiver um dia da sua semana que você separa para Deus, glória a Deus. Um dízimo da sua semana, muito bom, mas isso não pode ser uma opressão na sua vida, né? Na faculdade, eu tinha aula aos sábados e eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, a gente andava junto, ela não fazia as matérias de sábado. Ela demorou
muito para se formar, porque ela não fazia as matérias de sábado. E a matéria de sábado só tinha de sábado. Gente, será que Jesus queria que ela não se formasse por causa de uma coisinha como essa? Por que então que ela não guarda uma terça-feira? Teria mudado alguma coisa? Eu acho que assim, eu escrevi aqui. Nada é mais importante do que Jesus ensinou. Compaixão e amor. E aí isso mostra o quê? Que hoje a gente se apega muito à religiosidade. Eu acho que é isso que Jesus estava querendo ensinar, sabe? A gente se apega muito a regras. Não que não tenha que ter regras. Regras são importantes. Mas até um limite. As pessoas, elas... A gente tem o ser humano é assim, né? É religiosidade antes de Jesus. Eu estava vendo algumas coisas essa madrugada, né? Eu estava vendo o Reels que a gente postou. E tem uma pessoa que escreveu lá, bom, enfim, desnecessário. Mas por que a gente não pode ser feliz? Por que a gente não pode rir? Por que tudo tem que ser assim? Tudo que se refere a Deus tem que ser assim, certinho. Eu fico pensando, poxa vida, estou chegando numa viagem, estou de chinelo, estou de bermuda aqui. É melhor eu ir para casa e botar um terno? Ou eu vim aqui para a casa de Deus direto adorar, se eu vou perder o tempo? Se eu for para casa tomar um banho e ficar bonito, não vai dar tempo de chegar. O que vocês acham que Jesus escolheria? Vai lá e coloca seu terno ou vem para a casa de Deus me adorar do jeito que eu estou? Vem para a casa de Deus. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Regras são importantes, mas até que ponto a religiosidade não passa em cima do que realmente Jesus quer? Eu vi outro Reels essa madrugada. Eu achei maravilhoso, eu achei lindo. Achei fenomenal. A mulher se batiza e a hora que ela levanta do tanque, o noivo dela está de joelhos. Vocês já viram esse? Pedindo ela em casamento. E aí é uma festa. Nossa, ela sai, ela abraça ele, aceita. E aí você vai ver nos comentários. Um absurdo. Isso é uma festa para Jesus e ele está tirando foco. Gente do céu, que mundo chato. Que mundo chato, que religiosidade chata. Gente, a gente ficou chato. Quando é que a gente ficou chato desse jeito? Qual é o ministério que Deus mais ama? É a família, é o casamento. Ela está nascendo de novo. Aí ela até escreveu assim, né? Ele esperou eu morrer para renascer em Cristo, para me pedir em casamento. Pô, gente, ela nasceu de novo, ela declarou para o mundo que ela é uma nova criatura e ela é pedida em casamento. Ou seja, o ministério que Deus mais ama vai ser concretizado ali. E tem gente chata falando que aquilo é um momento muito sério para que ele roube a atenção do momento. Religiosidade pura. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Não deixa a religiosidade tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Se a religiosidade vai acima da compaixão e do amor e do que realmente é o miolinho da palavra de Deus, que é o que é importante realmente, está errado. Amém? Então é isso, gente. Semana que vem a gente começa a parte que eu mais amo no Novo Testamento, que é a parte do Sermão da Montanha. Então a gente vai chegar naquele sermão lindo e maravilhoso no próximo passo. Amém? É isso aí, gente. 10 minutinhos e o culto vai começar.